Olá pessoal, eu sou a Amanda e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a semana 4 do PET 3. O assunto de hoje é formação vegetal e biomas. Biomas são espaços que compartilham as mesmas características físicas e climáticas, assim como também a fauna e a flora. Hoje a gente vem falar sobre os principais biomas ao redor do mundo. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma visão mais geral do que é cada bioma. A gente vai começar a falar sobre as tundras. As tundras são uma formação vegetal que a principal característica é a baixa temperatura e a baixa precipitação. Uma das características da tundra é que a vegetação não é perene, ou seja, ela desaparece por 10 meses e há formação vegetal, há formas de vida por apenas 2 meses. A formação vegetal que começa a nascer nesses 2 meses, os musgos, elas servem de alimento para os animais que residem em lugares que a formação vegetal é a tundra. Os animais desses locais são os bois almiscarados. Eu não sei exatamente a origem desse nome almiscarado, por isso eu não vou falar, porque eu pesquisei e achei diversos motivos, né? O urso polar e as renas. E alguns animais. Então, a parte principal de saber sobre as tundras é isso mesmo, que é o lugar mais gelado da Terra onde há formas de vidas. Existem locais na Sibéria que são gelados também e que não há formas de vidas, mas na tundra há essas formas de vidas durante a formação vegetal temporária, que são nesses 2 meses. E agora vamos falar das taigas ou florestas de coníferas. É umas árvores que parecem árvores de Natal, assim, elas são em formas de cone e as folhas elas parecem umas agulhinhas. Essa árvore ela é bem resistente ao frio, diferentemente das tundras, né? Apesar de fazer um frio bem rigoroso, diferentemente da vegetação das tundras, a vegetação das taigas, que são as árvores em forma de cone, esses pinheiros que parecem essas árvores de Natal, elas são muito resistentes ao frio rigoroso. Elas são revestidas em cera, e essa formação em formato de agulha, elas facilitam para escorrer o gelo, não fazendo assim o gelo ficar dentro da árvore, fazendo ela ser mais resistente. E como há uma formação vegetal mais resistente, consequentemente há um número maior de espécies animais também nas taigas. E dependendo do lugar onde você está, se você está na Rússia, elas são chamadas de taigas siberianas. Se você está no Canadá, é a floresta de coníferas. E as taigas, ela é o maior bioma em extensão territorial do planeta, apesar que o bioma em maior biodiversidade é a floresta tropical. Então não confunda esses dois conceitos, né? Extensão territorial seria a taiga e maior biodiversidade, floresta tropical. O próximo bioma que a gente vai falar são as florestas temperadas. As florestas temperadas, elas apresentam as 4 estações do ano bem marcadas. O inverno é muito rigoroso, mas em contrapartida, o verão ele também é bem marcante. Aí o outono é aquela estação em que as folhas caem e a primavera floresce. Tendo as 4 estações do ano bem definidas, fica propício para a procriação das espécies e também para uma ampla formação vegetal. A formação vegetal da floresta tropical, ela consiste sim naquelas árvores faia, que eu vou deixar uma foto, e também naquelas folhas angiosperma, que é o bordo. Não sei se vocês já ouviram falar naquela série Riverdale. Também tem na Game of Thrones, que é aquela folha vermelhinha que tá na bandeira do Canadá.
A primeira vez que eu ouvi falar do bordo na série Riverdale, eu achei que se tratava do boldo, o boldo que a gente tem aqui, por causa do nome. Aí depois eu falei, uai, que estranho. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre e eu vi que é o bordo. A gente não tem ele aqui no Brasil porque não tem incidência de floresta temperada no Brasil. Ele é o símbolo da bandeira do Canadá, né? Como eu acabei de falar. Os animais mais vistos em floresta temperada são os coelhos, as raposas, os gambás e animais dessas espécies, esses tipos de mamífero. Também tem bastante ave. O próximo são os estepes e as pradarias. São os campos, né? Geralmente os estepes eles são campos frios e as pradarias os quentes. Mas a principal formação vegetal são as gramíneas. É tipo um capinzinho. Sabe quando você vê aquele descanso de tela do Windows, que você vê aquele campo imenso verdezinho? É uma representação do que é um estepe e uma pradaria. A formação vegetal predominante, como eu disse, são as gramíneas, né? Diferentemente das savanas, elas não têm árvores, a vegetação é vegetação plana, só de gramas mesmo. E no Brasil ela é representada no. Aliás, no Brasil a ocorrência dela é no sul do país, nos pampas, que favorecem a criação de gado. É, os animais desse bioma geralmente são as aves terrestres, os roedores e os répteis também. O próximo bioma que a gente vai falar são os desertos. O que acontece no deserto? O deserto a gente não tem a água em forma líquida, ou seja, a gente também, além dos desertos que a gente já imagina, a gente tem os desertos gelados, né? No caso da Patagônia, Antártida, são considerados desertos também. A principal característica do deserto é ter a vegetação marcada por espécies adaptadas ao calor extremo e à falta d'água. São as xerófitas. Os cactos são exemplos de plantas xerófitas, né? Que elas armazenam água dentro de si e não têm folhas para perder água para o ambiente externo. O que a gente vai ter no deserto de animais? São os aracnídeos, os insetos e os répteis. E os cactos são muito interessantes falar deles porque eles são revestidos por espinhos, né? Para proteger a água dentro deles mesmo. Para caso algum animal queira comer um cacto, a proteção deles são os espinhos, né? O próximo bioma que a gente vai falar são as savanas. As savanas, para quem assistiu o filme do Rei Leão, sabe como que é. A formação vegetal da savana são as gramíneas e as árvores tortuosas. Eles falam que o motivo das árvores serem tortuosas é a pedogênese do solo, é um número alto de alumínio ou a toxicidade do solo. Na savana tem duas estações principais, né? Ou o frio extremo ou o calor extremo. E as árvores, elas são muito serificadas e elas são propícias a aguentar duas estações extremas, ou calor intenso ou frio intenso. Na savana a gente tem grande biodiversidade de animais, né? O local onde tem mais variedade de animais é na savana sul-africana, que é a mais conhecida. No Brasil, a gente tem uma formação vegetal parecida, que é no Cerrado. Dizem que a melhor época do ano para fazer safari é no tempo da seca, que o inverno não chove e acontece igual acontece no Brasil, alto número de queimadas. E é aí que os animais eles ficam mais juntos, mais aglomerados para caçar alimentos, para ir em busca de alimentos e tal. Então, quando tem turismo, safari, esse tipo de coisa, a estação mais propícia é o inverno. Já a época do período de chuvas, né, são a época da reprodução animal, que é a época onde você não encontra tão facilmente os animais assim, que é a época do acasalamento.
Uma outra curiosidade sobre a savana é que as savanas elas sempre ficam abaixo de uma floresta tropical. Assim como no Brasil o cerrado fica ao lado da floresta amazônica, na África também. A savana ela fica embaixo da floresta do Congo, que é o coração da África. E por último, a gente vai falar sobre as florestas tropicais. É um bioma que a gente tem propriedade para falar, afinal de contas, a gente tem a floresta amazônica no nosso território. O que a gente pode falar sobre floresta tropical? Um alto índice de precipitação, né? Chove pra caramba. E em consequência disso, a gente tem bacias hidrográficas, né? São as maiores bacias hidrográficas do mundo. E, consequentemente, a biodiversidade é a maior que tem. Em todos os biomas, a maior diversificação de espécies está na floresta tropical. E o que é importante lembrar? É importante lembrar que a partir dessa biodiversidade, a gente vai ter diversos tipos de plantas e de animais. Plantas, ao mesmo tempo que a gente vai ter castanha do Pará, a gente vai ter samambaia, a gente vai ter uma espécie infinita de plantações. Por isso que a Amazônia é uma área, além de ser uma área muito rica em formação vegetal, é uma área que tem muita especulação, né? Especulação industrial, especulação científica, a área da exploração. Os animais também, ocorre muita incidência de anfíbio, inseto, mamífero. É uma área onde tem muito macaco, uma área onde a gente vai achar as onças. É uma área que tem bastante bacia hidrográfica, né, como eu disse, e a incidência de rios também. É uma terra onde chove muito. Lembrando que a Mata Atlântica também é um exemplo de floresta tropical. E, bom, essas foram as considerações sobre os biomas. Aí agora a gente vai ver um pouco dos exercícios. A gente vai passar um pouco os exercícios do PET e eu vou resolver um exercício aqui com vocês também. Então vamos para as atividades do PET. Vou começar lendo. Número 1. Leia o texto. Estão acabando com a floresta amazônica. E eu com isso? Moro em Sampa. Era uma vez uma floresta. Ela era enorme, exuberante e possuía uma quantidade incalculável de plantas e animais que viviam só ali. Era responsável pelo ciclo hidrológico da região, evitando enchentes e inundações e garantindo a qualidade do ar, da água e dos solos. O azar daquela floresta era justamente o caminho de homens que queriam dar àquela área outro destino e ignoravam a importância dela para a qualidade de vida das populações humanas. O nome da floresta, Mata Atlântica. Era uma vez uma floresta, ela era enorme, exuberante, possuía uma quantidade incalculável de plantas e animais que viviam só ali. Era responsável pelo ciclo hidrológico da região, evitando enchentes e inundações e garantindo a qualidade do ar, da água e dos solos. O azar daquela floresta era estar justamente no caminho de homens que queriam dar àquela área outro destino e fingiam ignorar a importância dela para a qualidade de vida das populações humanas. O nome da floresta, Amazônica. Errar uma vez, dizer é humano, mas duas vezes, a floresta está indo pelo mesmo caminho que a Mata Atlântica. Esperamos? Herdamos um erro e aprendemos, ou seremos deserdados por mais um erro? Letra A. Quais as formações vegetais foram citadas pela autora? Então, formação vegetal a gente viu que é floresta tropical, mas ela cita 2 biomas brasileiros no texto. Tá fácil de identificar. Cadê aqui? Deixa eu achar. No terceiro e quarto parágrafo, no final, depois da pergunta, ela dá a resposta do nome dos 2 biomas que tá pedindo na letra A. É só vocês lerem direitinho e interpretar a pergunta, tá bem fácil. Letra B. De acordo com o texto, qual é a importância das florestas?
Ao longo do enunciado ali do texto, ela vai citando a importância da formação vegetal, da floresta tropical. Ela fala da importância na qualidade de vida das populações humanas. É só vocês reescreverem, entre aspas, o que a autora disse, é aí que está a importância das florestas. Se vocês entenderam. Letra C. Como você responderia às duas últimas perguntas feitas pela autora no final do trecho transcrito? O trecho fala assim: errar uma vez, dizer é humano, mas duas vezes. A floresta está indo pelo mesmo caminho que a Mata Atlântica. Esperamos? Herdamos um erro e aprendemos? Ou seremos deserdados por mais um erro? E aí, o que vocês acham? O que vocês responderiam numa dessas? É só vocês escreverem aí, na letra C, o que vocês acham? Que errar uma vez é humano e duas vezes o que é? E o que a gente pode fazer também para não cometer o erro? Tipo, para herdar o erro que já vem sendo cometido há séculos, né? A exploração das matas. A número 2 é uma charge. O tucano ecologista em Águas da Mata Atlântica. O primeiro quadrinho começa o tucano conversando com a minhoca. De toda a floresta original da nossa Mata Atlântica, restou somente 7%. A minhoca responde: nossa! Aí o tucano continua falando. Hoje a Mata Atlântica cobre o litoral e parte do interior do Brasil. A Mata Atlântica oferece água para boa parte da população do Brasil. Onde tem floresta, tem água. Aí a minhoca responde. E o desmatamento e a poluição? Aí o tucano responde. Infelizmente, isso ameaça a floresta, seca os rios e causa deslizamento. Aí ele continua dizendo. Sem água não existe vida e equilíbrio. Aí a minhoca responde. E sem a Mata Atlântica, o Brasil fica sem água? Não, na verdade foi uma afirmação. Ele falou, sem a Mata Atlântica o Brasil fica sem água. Aí, aqui o exercício pede, marque a alternativa correta. Letra A. As florestas tropicais são áreas de vegetação muito preservadas? Letra B. As florestas tropicais têm espécies vegetais homogêneas? O que a gente viu no vídeo sobre a biodiversidade? Letra C. As florestas tropicais são constantemente ameaçadas por desmatamentos? Letra D. As florestas tropicais são encontradas em todos os continentes. O que vocês acham? E o número 3? O número 3 ele vai mostrar um mapa de formação vegetal do Brasil. Aí vai marcando de 0 a 5 para vocês nomearem o que é o que ali. Eu vou deixar a lista dos biomas brasileiros, aí vocês vão olhando a lista e depois olhem o mapa. E o que vocês acham que corresponde o que, de acordo com o que a gente conversou no vídeo, vocês vão marcando. Mas tá bem fácil também. É só você olhar o mapa e a lista. Agora vamos para o outro exercício que a gente vai resolver junto. Aqui, o exercício diz: com relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, é incorreto afirmar que... Vamos atentar aí a interpretação. Incorreto, ou seja, o que não é verdade de se afirmar. As que tiverem certa a gente descarta, a gente vai assinalar a resposta incorreta. Letra A. Os desertos quase não possuem vegetação. De acordo com o que a gente viu no vídeo, a alternativa A está correta, então a resposta não é ela. Letra B. Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas e quase não possuem vegetação arbustiva ou arbórea. É verdade também, nos campos eles são de vegetação predominantemente plana. Então, como a interpretação do exercício pede a alternativa incorreta, seria a letra C, a resposta certa. Mas vamos ver as outras. A letra D diz assim: a vegetação da tundra é composta por musgos e líquens, que resistem ao frio intenso do inverno e voltam a brotar no verão.
tá correto, né? Como a gente viu, a tundra, ela não tem vegetação perene, né? 10 meses de inverno e 2 de verão. E a formação vegetal e os animais, eles estão presentes nos 2 meses de verão. Agora a letra E. A taiga é composta por florestas de coníferas de um tipo de árvore que possui folhas em formato de agulha, que são recobertas por uma cera que as torna mais resistentes ao frio. É correto também. A gente viu que a taiga, diferente da tundra, ela tem uma vegetação mais resistente, né? Que vai resistir ao frio, diferentemente da vegetação da tundra. Que ela é. Vocês já viram aquelas árvores de Natal? As folhas dela parecem umas agulhinhas mesmo. Vou deixar uma foto dela aqui para vocês verem também. Bom, então esse foi a nossa semana 4 do PET 3. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês tenham gostado. Muito obrigada.